Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Vou explicar aqui, essa disciplina é cálculo de várias variáveis. Aqui vai estar o cronograma, é uma disciplina de 108 horas aula, que vamos trabalhar de 24/5 a 14/9 desse ano de 2021. Os links para entrar nas aulas síncronas sempre vai ser esse aqui, destacado. É uma disciplina do curso Ciência da Computação, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Campus Montes Claros, é referente ao segundo semestre do ano 2020. Então aqui eu dividi por semanas. Então aqui eu tenho a semana 1, onde a gente vai ter a nossa aula síncrona 1, sempre de 2 às 3 da tarde. Aqui o que a gente vai trabalhar, o material didático até que página. Aqui nesse dia eu vou disponibilizar a primeira lista de exercícios para ser entregue no dia da primeira prova. Aí a aula 2, as aulas sempre na segunda e na quarta-feira, 24 e 26. Aqui o que a gente vai estudar, e aqui o diário de bordo da semana 1, sendo entregue todo domingo até a meia-noite. Então, nas 13 semanas, a gente vai ter 13 diários de bordo para vocês darem um feedback do que vocês estão aprendendo na disciplina. Aqui na semana 2 a mesma coisa, aula 3, aula 4, aqui tem o que a gente vai estudar, o conteúdo, separado por aula, que eu vou enviar no sábado anterior para vocês estarem estudando para as aulas. As aulas sempre de 2 às 3 da tarde. Aqui o diário de bordo da semana 2. Semana 3, do mesmo jeito, aula 5, aula 6. O que a gente vai estudar na aula 5, o que a gente vai estudar na aula 6, mais o diário de bordo. Na semana 4, a gente entra a cada 8 aulas a gente vai ter uma prova. Então aqui a gente vai ter a aula 7 e a aula 8, na segunda e na quarta. Na sexta-feira, a gente vai ter um fórum de dúvida pela manhã, tá vendo? Eu olhei lá no horário que o coordenador disponibilizou para vocês. Vocês não têm aula na sexta-feira de manhã e nem à tarde. Então aqui eu marquei a minha aula de dúvida para sexta-feira de manhã e a nossa prova à tarde. Observe que o link para entrar nas aulas de dúvida ela é diferente do para entrar nas aulas síncronas. Então é outro aqui. Então a nossa avaliação começa às 3 e vai até às 6h30. A primeira avaliação no dia 18, aí vocês entregam a primeira lista também no dia 18 até a meia-noite, e no domingo o diário de bordo da semana 4. Na semana 5 nós vamos para a aula 9, aula 10, aqui o que a gente vai ser estudado nessas aulas, e aqui eu vou passar a segunda lista para vocês me entregarem no dia da segunda prova, no dia 16 de julho, numa sexta-feira também. Aqui a aula 11, aula 12, aqui sempre de 2 às 3 da tarde, o que a gente vai estudar na aula 11, na aula 12, o diário de bordo da semana 6, semana 7, aula 13 e aula 14, o que a gente vai estudar na aula 13 e o que a gente vai estudar na aula 14, o diário de bordo. Na semana 8, aqui a gente vai ter a nossa segunda prova, estamos chegando no recesso do meio do ano, então eu vou ter a aula 15 e a aula 16, na segunda e na quarta. E na sexta-feira de manhã, no dia 16 de manhã, a gente tem o fórum de dúvida. O link também é outro, tá vendo? É diferente. A nossa prova no dia 16 também começa às 3, vai até às 6h30, que vai estar disponível para vocês. E vocês devolvem a lista também até a meia-noite e o diário de bordo na semana. Aí a gente tem 2 semanas de folga. Dia 18 é a última tarefinha que vocês têm para voltarmos no início de agosto. No início de agosto a gente volta na segunda-feira, no dia da aula 17 e a aula 18. E aqui eu já passo a última lista para vocês entregarem no dia 5/9. Não vai ser o dia da última prova. A nossa última prova a gente vai ver que não vai ser no dia 5/9, mas vocês entregam a lista um pouquinho antes para dar tempo de eu corrigir, para não ficar muito corrido. Então aqui o que a gente vai estudar na aula 17, aqui o que a gente vai estudar na aula 18. E o diário de bordo da semana 9. Na semana 10 temos a aula 19 e a aula 20, o que a gente vai estudar na aula 19, o que vai estudar na aula 20, e o diário de bordo no final da semana 10. Na semana 11 nós temos a aula 21, a aula 22, normal, o que a gente vai estudar na aula 21, o que vai estudar na aula 22, e o diário de bordo da semana 11. Na semana 12, estamos quase acabando o curso. Nós temos a aula 23 e a aula 24, o que vamos estudar na aula 23 na aula 24 e o diário de bordo da semana 12. Na semana 13 é a última semana do diário de bordo, tá vendo? Dia 5, é um domingo, tá vendo? Vocês vão devolver a terceira lista no domingo, juntamente com o diário de bordo. Que é a aula 25 e a aula 26, para a gente terminar. Observe que nós temos aula na segunda e na quarta, e a prova eu não coloquei na sexta, eu dei um pouquinho de espaço
e coloquei a prova no início da outra semana, na segunda-feira. Então na segunda-feira, dia 6, a gente tem uma aula de dúvida de manhã, tá vendo? E à tarde a gente tem a nossa avaliação. Aqui seria o horário da aula nossa normal, que a gente vai utilizar esse outro link aqui, tá vendo? Os fóruns de dúvida é outro link, não é o mesmo das aulas síncronas. Então a gente vai fazer a nossa última prova no dia 6, antes do feriado de Independência. Aí, quem ficar de prova final vai ser no dia 13, de 9 a meio-dia, avaliação final. Beleza? Então esse é o nosso cronograma. Aqui tem um resumo da pontuação, tá vendo? 3 provas no dia 18 do 6, 16 do 7 e 6 do 9, sempre de 3 às 6h30 da tarde. As 3 listas, as 2 primeiras coincidem com a data das 2 primeiras provas, a última não, tá vendo? Um pouco antes, uma no domingo e o outro na segunda. Aqui tem semana a semana o diário de bordo, que vale 1 ponto. E aqui, por último, a avaliação final. Beleza? Então esse é o nosso cronograma. Então vai se preparando aí até segunda-feira, dia 24. Até mais!